Seja muito bem-vinda à aula de geradores manifestantes. Antes de falar deles, é importante que você entenda que geradores manifestantes são um subtipo dos geradores. Então, tudo que serve para geradores manifestantes. Então, é importante que você assista a aula de geradores também para entender os geradores manifestantes. E aqui nessa aula específica, eu vou falar mais da diferença entre os dois. Então, vamos começar. Geradores manifestantes são geradores com alguns aspectos dos manifestadores puros. Nos geradores manifestantes, você encontra o centro sacral definido, o centro da garganta definido e alguma conexão de algum centro motor ao centro da garganta. Os centros motores são o centro do ego ou do coração, o plexo, o raiz e o sacral. Então, algum desses centros, que são motores, tem que estar ligados à garganta. E isso faz de um gerador manifestante. Então, qualquer centro motor ligado à garganta faz um gerador manifestante. A gente ainda não falou do centro, a gente vai falar mais deles no próximo módulo, mas aqui vocês já começam a entender um pouco mais quais são essas características dos geradores manifestantes. Se esse centro motor ligado à garganta for o centro sacral, esse gerador manifestante ele vai ter mais características de manifestador do que um gerador manifestante que não tem o sacral ligado diretamente à garganta. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, vocês veem isso. O centro sacral tá vendo que tem uma porta ativa aqui no centro sacral que liga diretamente com o centro da garganta, formando aqui um canal. Então, o centro da garganta ligado diretamente ao sacral faz desse gerador manifestante ele ter mais características de manifestador do que um gerador manifestante que não tem o centro sacral ligado diretamente à garganta, tá? Então, se fosse um gerador manifestante, por exemplo, com um centro aqui do ego ligado à garganta, ele não teria essas características tão fortes de manifestador, tá? Mas ainda assim, esse gerador manifestante com mais características de manifestador, ele ainda assim é um gerador. Ou seja, ele ainda assim precisa responder à vida e não iniciar, por mais desafiador que seja para ele. E também ele vai sentir que a sua energia não é tão constante como a de um gerador puro, atuando muitas vezes em pulsos de energia, né? Então, tem momentos em que ele tem picos e outros que ele precisa de mais descanso. Pela minha experiência e pelas trocas que eu já tive com outras pessoas, eu percebo que a energia de geradores puros, ela fica meio que sempre em 80, 90% e às vezes baixa um pouquinho para 70%. E geradores manifestantes, eles vão a um pico de 150, 200%, e aí na queda eles vão a 30%. Então, essa é um pouco a diferença de como funciona a energia de um gerador puro para um gerador manifestante. E mesmo, então, nesses momentos de baixa do gerador manifestante, são os momentos em que o corpo deles pede por mais descanso, pede por mais pausa. Só que ele sabe, se ele sabe que ele funciona dessa forma, ele sabe que logo vem um próximo pico, e nesse próximo pico é quando ele consegue fazer muito, ele consegue produzir muito e muito mais rápido do que outras pessoas, porque ele está ali no pico dele de 150, 200%. Tá? Então, respeitar essas pausas faz com que no seu pico você esteja ali realmente aos 150, 200%. Se você está numa baixa de 30% e não respeita isso e fica se cobrando para continuar produzindo, esse pico, provavelmente nesse pico que o seu corpo daria, ele já vai estar cansado, entendeu? Então ele vai começar o pico cansado. Então essa é a grande diferença entre um gerador puro e um gerador manifestante. Os geradores manifestantes, eles são 35% da população, então formando junto com geradores 70%. A estratégia deles é um pouco diferente, a estratégia deles é responder à vida, provar, informar e então iniciar, né? Sendo que o gerador puro, a estratégia é responder à vida e iniciar. Então aqui tem algumas coisinhas a mais do que os geradores puros, que a gente vai se aprofundar nessa aula. A assinatura é satisfação e a paz. Então, é a assinatura dos geradores, que é a satisfação, e a paz, que é a assinatura dos manifestadores.
Então, se eles estiverem sendo quem são, fazendo o que amam e tendo liberdade, eles vão sentir essas duas sensações. E a mesma coisa para o tema do não ser, que é a frustração e a raiva. Então, a frustração é o tema dos geradores e a raiva dos manifestadores. Então, qual que é a grande questão aqui do gerador manifestante? O gerador manifestante, ele tem a força de vida do gerador e o impacto do manifestador, justamente por conta da garganta definida, né? Essa garganta definida é por onde sai a voz, é por onde sai a manifestação, a criação, a materialização. Então, um centro motor, que é um centro de energia, ligado ao centro da garganta, que é o centro de criação, de manifestação, torna a potência dos geradores manifestantes muito grande. Eles são a própria potência em si. Os geradores puros, eles vieram aqui para se tornar mestres em algo específico. E os geradores manifestantes, eles são multipotenciais. Eles têm várias paixões e eles têm energia suficiente para sustentar tudo isso. Essa é uma característica sua. Não é algo que precisa ser mudado, não é falta de foco, nem de consistência, nem significa que você está perdida. Na verdade, esse é o seu superpoder. Então, é muito comum para geradores manifestantes ouvirem na vida que eles não têm foco, que eles não têm consistência, que eles se engajam em alguma coisa e logo já querem outra. É muito comum receber esses condicionamentos, mas na verdade, esse é o seu superpoder, tá? Você veio aqui para trilhar um caminho que não é convencional, desbravando e se interessando por várias coisas, seguindo as suas paixões e os seus propósitos. Então, aceita que o seu caminho vai ser diferente do caminho de muita gente. Eles também são mais independentes do que os geradores puros, porque eles têm características muito poderosas dos manifestadores, que é a rapidez, a eficiência. Normalmente ficam entediados com muito mais facilidade, justamente porque eles têm um ritmo mais acelerado, eles aprendem muito mais rápido do que os outros. E aí acabam encontrando maestria nas atividades num curto período de tempo. E aí, com isso, eles já se entediam e querem partir para a próxima coisa, já querem experimentar uma coisa diferente. Eles estão aqui para redefinir o que é possível. Então, realmente, eles estão aqui para expandir os outros. Também tem um grande poder de realização e a energia necessária para fazer acontecer. Então, os geradores manifestantes, eles são uma grande potência, eles têm um grande potencial dentro deles que pode estar adormecido. Então, para algumas pessoas, se elas estão na sombra desses potenciais, esses potenciais estão adormecidos, mas estão aí. E justamente por terem essa junção das duas energias, então assim, o gerador puro, ele quer comprometer toda a sua energia em um projeto que ele ama, como eu falei na aula de geradores, e o gerador, ele quer se dedicar, ele quer se tornar mestre naquilo que ele ama, e o manifestador, ele quer desbravar novos territórios, ele quer lançar coisas novas. Então, a junção dos dois, o gerador manifestante, ele tem esses dois lados e ele precisa encontrar um equilíbrio entre eles. Os geradores manifestantes, eles têm um grande poder na voz e um grande poder de criar sua realidade, porque o centro da garganta, como eu falei, é um centro de manifestação, de materialização. E ter um centro motor ligado à garganta torna esse centro muito poderoso, tornando os geradores manifestantes pessoas que sabem como tornar os seus desejos realidade. E por isso também você pode responder as coisas mais rapidamente e assim, a mais de uma coisa de cada vez. Então, você tem ali a sua estratégia que é responder à vida. Então, ao responder à vida, você consegue criar de uma forma muito mais rápida do que os outros, justamente porque você tem esse poder aí dentro de você, tá? E por isso, essa natureza multipotencial e por isso essa capacidade de materialização tão grande. Os geradores manifestantes precisam de liberdade e flexibilidade para ser quem são, para mudar de ideia e explorar o que eles têm vontade. Para um gerador manifestante, isso é muito importante. É importante que na vida, na rotina, eles tenham a possibilidade de explorar, de desbravar, de seguir os seus impulsos criativos. E por isso, você também gosta de trabalhar sozinha, de fazer as coisas do seu jeito. Então, é bem possível que um gerador manifestante se encontre sendo a sua própria chefe, justamente pelo lado manifestador que é mais independente.
mas ao mesmo tempo, o gerador também precisa de pessoas, por precisar responder à vida. Então, é muito testar e ver o que funciona para você. Porque, por exemplo, para mim, eu sou uma geradora manifestante. Eu sentia que ter chefe, ter horários, era algo que me desgastava muito. No final do dia, eu estava esgotada e eu sentia que eu não tinha toda essa energia que falam que geradores têm. E você, por ter uma característica mais dinâmica, mais rápida, você gosta de fazer as coisas do seu jeito, e você encontra atalhos onde muitas vezes os outros não enxergam. Quando às vezes você está trabalhando com outras pessoas, você pode sentir meio entediada, meio tipo, as pessoas não acompanham o meu ritmo. Por isso, essa questão de também gostar muito de trabalhar sozinha, porque aí você faz as coisas no seu tempo e do seu jeito. Você não está aqui para interromper o seu fluxo criativo ou para receber instruções do que fazer. Se isso acontece, você sente raiva. Por isso, você precisa dessa liberdade, da flexibilidade. E por isso também é tão importante informar antes de agir. Se você, por exemplo, mora com alguém, informa essa pessoa que você está começando um movimento novo. E diz que você não quer ser interrompida. Então, informa que você está começando a criar algo novo e diz que você não quer ser interrompida, porque se você não informar e for interrompida no seu fluxo, você vai sentir raiva. Então, geradores manifestantes vieram aqui para criar algo único, unindo todas as suas paixões. Esse é o seu caminho do sucesso. Então, por você ter muitas paixões, por você ser multipotencial, você veio aqui para juntar todas elas e criar algo único a partir delas. Não se coloque numa caixinha sendo uma única coisa, do tipo, eu sou terapeuta, né? Então, se você for terapeuta, você vai ser aquela que estudou sobre diversas áreas das terapias, aí também você gosta de arte, aí você integra outros saberes, como por exemplo a física quântica, e aí você cria algo que engloba tudo isso, né? Você é multi, então você não veio aqui para se encaixar, você não veio aqui para se definir, você não veio aqui ser uma única coisa. Lembra que você veio aqui para redefinir o que é possível? Você encontra atalhos que os outros não enxergam. Por isso, você também consegue muitas coisas, dar conta de muitas coisas sozinha. Mas cuidado para não se sobrecarregar dando conta de tudo, tá? Não é porque você consegue que você precisa. E é importante prestar atenção a esses atalhos, porque muitas vezes você pode acabar pulando etapas importantes. Por exemplo, se você está num projeto de lançamento, você está criando, construindo, já está pensando ali no seu pitch de vendas lá na frente, e quando você vê, você esqueceu de renovar sua assinatura do Zoom e tem que sair correndo na última hora para ter uma plataforma boa para fazer esse evento de lançamento, tá? Então presta atenção, porque ao encontrar esses atalhos, muitas vezes você acaba perdendo alguns detalhes que são importantes no meio do caminho. Aí, vamos falar um pouco do platô. O platô para os geradores manifestantes, ele funciona da mesma forma que para os geradores, mas a grande diferença, então, como eu falei, é que os geradores manifestantes, eles são conhecidos por pular etapas e platôs. Então, o lado positivo disso é que ele se move muito mais rápido, mas o lado negativo é que ele pode acabar perdendo justamente alguns detalhes importantes. Então, para tudo tem um lado bom e o lado ruim. Então, você saber disso é legal porque você começa a entender, tá? Será que, ok, eu entendi que eu me movo mais rápido, mas como que eu posso fazer então para não perder esses detalhes importantes? Beleza? Aí você está aqui para mostrar à humanidade o que é possível. Você não veio aqui para se colocar numa caixinha. Você veio aqui para expandir o outro, expandindo a si mesma. Então, o gerador manifestante, ele tem essa energia que é expansiva, essa energia que é leve, que é alegre, que é divertida. Sabe, que você expande o outro. Então, quando você está nesse lugar, quando você está seguindo as suas múltiplas paixões, se dando permissão para fazer o que você ama, para seguir as suas paixões, não se colocando numa caixinha, né? Tentando ser uma única coisa só, é desse lugar que você mantém a sua vida abundante, saudável, você se sente bem, você se sente viva. Aí a estratégia dos geradores manifestantes é um pouco diferente da estratégia dos geradores puros.
Então, a estratégia é a forma como a gente deve interagir com a vida, com o mundo e tomar decisões de forma que as nossas criações sejam mais fluídas, tenham menos resistência. A estratégia dos geradores manifestantes é responder à vida, provar e informar, e aí depois iniciar. Então, como é isso? Vamos supor que você recebeu um sinal da vida para criar um novo produto para o seu negócio, em parceria com uma amiga. Aí você pergunta para o seu sacral e ele diz sim. Você está ali respondendo à vida. No momento em que ele diz sim, você responde à vida. Só que aí a grande questão é, para geradores, esse sim, ele responde, o sacral de sim, ele responde à vida e os geradores já iniciam. Para geradores manifestantes, tem uma pequena diferença aí, que é, depois que esse sacral disse sim, você prova. O que é esse provar? Esse provar pode ser algo você visualizando, você trabalhando com essa amiga, ou você fazendo uma primeira reunião com essa amiga, uma reunião de alinhamento, só para você sentir como seria trabalhar com ela. Ou se ela trabalha em um lugar físico, você vai até esse lugar físico para trabalhar junto com ela, ou para conhecer esse lugar físico que ela trabalha, né? Então percebe que nesse momento você está provando, você está, né, entendendo como seria. Deixa eu dar uma provadinha aqui para ver como seria isso, né? Ou você pode desenhar a rotina, ver como seria a questão do trabalho com ela. Prova, vê como você se sente fazendo essa prova. Depois de você provar, pode ser que você perceba que você não quer mais, que não vai ser legal, por exemplo. E aí você informa que você não quer mais tá mais nesse projeto. Ou se depois de provar, você perceber que você quer continuar, que vai ser legal, informa as pessoas ao seu redor, seus seguidores, informa as pessoas que você convive, que você está começando um novo projeto, né? E até mesmo para as pequenas coisas, do tipo sair para um rolê. Você já tinha marcado esse rolê, já estava ali combinado com seus amigos. Aí no dia você começa a se arrumar e você percebe que você não quer mais. Então, percebe que você provou, nesse momento, o próprio fato de você ter trocado de roupa foi uma prova. E aí, essa prova, você trocou de roupa, você percebeu que você não queria mais, e aí você informa que você não vai mais, né? Eu sei o quanto isso pode ser difícil, porque a gente foi muito condicionado a achar que se a gente confirmou algo, a gente precisa ir até o fim desse algo, né? Então, se eu confirmei um rolê, eu preciso ir, eu me obrigo a ir. Ou se eu entrei num projeto, eu preciso, né? É uma obrigação eu ir até o fim. Mas essa é a forma que você funciona. Não tem nada de errado com isso. Você não é errada ou culpada por mudar de ideia em cima da hora, né? Essa é a sua forma de funcionar. Faz parte da sua natureza ser assim. E justamente porque você precisa provar antes de iniciar, você pode ser alguém que é vista como alguém que muda de ideia constantemente. E tá tudo bem ser assim. Só avisa as pessoas que convivem com você que essa é a sua natureza e é importante que elas entendam e respeitem essa sua forma de ser. E aí, depois de provar, receber o sim do sacral, é importante que você informe as pessoas que serão impactadas pelas suas ações, para que elas possam se preparar para a onda de energia que você é, para o impacto que você causa. O seu informar, ele é igual ao do manifestador, justamente para que as pessoas se preparem para esse impacto, porque você gera muito impacto. E se você age sem informar, as pessoas não conseguem se preparar, elas ficam meio perdidas, tipo, o que está acontecendo? Elas não conseguem acompanhar o seu ritmo, entende? Porque o seu ritmo é diferente do ritmo das outras pessoas. Então, informar faz as pessoas se sentirem mais junto, né? E informar é diferente de pedir opinião e de pedir permissão. Informar é só informar que você está começando um movimento novo, mas você não está pedindo opinião, você vai começar de qualquer jeito, tá bom? Aí a assinatura do gerador manifestante é a junção da assinatura do gerador com a do manifestador, a satisfação e a paz do manifestador. Então, quando você está vivendo uma vida alinhada, você sente que a sua energia está sendo bem gasta com aquilo que te dá prazer,
um trabalho satisfatório e a paz de ser deixada em paz para fazer as suas coisas no seu tempo e no seu ritmo. Assim você sente essa satisfação e essa paz. O tema do não ser é a frustração e a raiva, então a frustração dos geradores, a raiva dos manifestadores. Isso acontece quando você não está usando a sua energia com o que te dá tesão, quando você está num platô ou quando você é interrompida nos seus fluxos criativos. Então, uma questão comum para geradores manifestantes é achar que tem que ser consistente. E aí, aqui é saber diferenciar. Porque geradores manifestantes realmente gostam de estar envolvidos a cada hora numa coisa, fazendo uma coisa diferente, um projeto diferente. Mas uma coisa é você estar a cada hora fazendo algo diferente e não realizar nada, não finalizar nada, não terminar nada. E outra coisa é você se envolver, realizar um projeto, fazer acontecer, vender, ser um sucesso, e aí depois você não quer mais. Você quer ir para o próximo projeto, aquele projeto que você fez já não chama mais você, e aí você quer ir para o próximo projeto, para a próxima coisa. Porque isso é estar em alinhamento, principalmente se você está em resposta. Então, é você perceber se você não quer mais estar ali naquele projeto, se dê a permissão para encerrar esse projeto, para sair dele. Você não precisa ser consistente, não se cobra essa consistência, porque você não é assim, você não funciona dessa forma. Então, vá para onde o seu sacral flui, vá para onde o seu entusiasmo flui. E aí é onde tem fluidez para você também. E você cria uma vida alinhada quando? Quando você se conecta e segue o seu sacral, a mesma coisa que eu falei para geradores, se conecta com o seu corpo, faz exercícios, práticas para ouvir o seu corpo, ouvir o seu sacral e honrar o que ele te pede. Honra os seus nãos. Se o seu corpo, o seu sacral diz não, é não. Tenha coragem de ouvir, de honrar esse não. Se permite ter vários projetos, paixões e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem nada de errado com isso. Esse é o seu grande potencial, esse é o seu grande superpoder. Então, se permite viver tudo que você quer viver e a cada hora tá fazendo algo diferente. Aceita que o seu processo não é linear. Então, vai ter platô, você vai pular etapas, ok? Se permite encerrar projetos que não te deixam mais entusiasmada. Se você não estiver se divertindo, se não estiver sendo leve, alegre, deixa aí. Se você está fazendo algo que não te deixa mais alegre, que não é leve, você vai se esgotar muito rapidamente. Agora, se o seu sacral estiver ligado, você tem energia assim, para mover montanhas. Tipo, o céu é o limite para você, sabe? Você é uma geradora manifestante, então o poder tá aí dentro de você. Se permite fazer coisas no seu dia a dia só pelo prazer que isso te dá. Então, faz uma autoanálise se você é geradora manifestante e percebe quanto dessas coisas que você está fazendo no seu dia a dia ou deixando de fazer, percebe o quanto dessas coisas te dão prazer, né? Então, faz mais dessas coisas que te dão prazer, porque é isso que vai fazer você viver de forma mais alinhada e mais próspera, tá? Então, se você é geradora manifestante, chegou até aqui, esses são os exercícios para você fazer no seu dia a dia. Faz, segue esses exercícios, anota no seu caderninho e eu quero que você experimente, eu quero que você pratique para ver o que acontece na prática, para ver o que acontece na sua vida quando você faz isso. Tá bom? Então, muito obrigada e nos vemos na próxima aula.